Sabe quando você recebe uma ligação gentil e amigável de um atendente dizendo que há algo de errado com a sua conta bancária e que para resolver ele precisa da sua senha? Essa situação parece normal e até inofensiva, mas antes de realizar qualquer ação, fique atento. Pode ser que algum golpista esteja tentando te enganar com uma tática chamada engenharia social. Normalmente, os vigaristas agem assim para te convencer a dar a senha de sua conta bancária e rapar todo o seu dinheiro. Mas agora eles também estão atuando para te convencer a aceitar a prisão de Bolsonaro. Quem confessou essa intenção foi uma jornalista de uma empresa parceira dos vigaristas. A jornalista e paquita sênior do Lula, Eliane Cantanhede, informou que a prisão de Jair Bolsonaro já tem até cronograma e que vai ocorrer após sua condenação. Lugares levam a Roma, né? Nesse caso, todos os caminhos estão levando Bolsonaro para a prisão. E aí você tem o quê? A polícia só apreende o passaporte, primeiro, porque o Bolsonaro pode fugir do país. Segundo, por que a polícia não quer que ele fuja? Porque a polícia trabalha com a hipótese da prisão, né? Agora, atenção, né? Hoje eu conversei com as fontes também da área jurídica, né? E tem o seguinte, não está prevista prisão preventiva nem prisão temporária de Jair Bolsonaro, como foi, por exemplo, com o ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, nem em relação ao tenente-coronel da Ativa, Mauro Cid. No caso do Bolsonaro, a expectativa é de que cumpram-se todos os trâmites, toda a investigação, colham-se todas as provas e depois de denúncia, julgamento e condenação, aí sim Bolsonaro preso. Mas por que isso? Há todo um cuidado para não deixar nenhum fiapo de dúvida sobre as provas, nenhum fiapo de dúvidas sobre a aliação da Justiça e do Alexandre de Moraes particularmente. E terceiro, Marcelo, para que a sociedade brasileira vá digerindo a ideia de que o Bolsonaro precisa ser preso. Por quê? Porque o Bolsonaro, apesar de tudo isso, ele é popular. E ele perdeu a eleição de 2022 por uma diferença muito pequena. Então, toda essa cronologia tem o fator policial, o fator jurídico e o fator político para que a sociedade entenda, compreenda e assimile a ideia da prisão do Bolsonaro. Tudo caminha para isso. Mano, a tia tá doidona, tava salivando, quase teve asmo ao falar da prisão do Bolsonaro. Mas aí vai uma rápida análise de linguagem corporal. Quando a pessoa fala muito devagar, ela está buscando conteúdo para dizer. Quando ela une as mãos, dedos, ela quer que você preste o máximo possível de atenção, porque se sente insegura e tenta enfiar a narrativa dela na sua mente. Além da comunicação não verbal, ao abrir a boca, Cantanhede deixou escapar algumas informações interessantes. Em primeiro lugar, tudo tem um cronograma. Até a sentença já está pronta antes mesmo de um processo ou de um julgamento. A pena para Bolsonaro já está previamente anunciada. O grupo oponente político dele já decidiu. A isso dão um nome de Estado Democrático de Direito. Olha, eu não chamo o país de bordel por respeito às mulheres de vida fácil. Segundo, está em curso também uma operação psicológica. Repara no que ela disse. E terceiro, Marcelo, para que a sociedade brasileira vá digerindo a ideia de que o Bolsonaro precisa ser preso. Por quê? Porque o Bolsonaro, apesar de tudo isso, ele é popular. Uma pesquisa publicada hoje na revista Veja mostra que 52% da população brasileira acha que a prisão de Bolsonaro seria injusta. E se a Veja diz 52%, é porque no mínimo 70%. O regime supremo PT sabe disso. Então eles se dão ao trabalho de desconstruir a imagem de Bolsonaro na mente das pessoas. Normalizar a ideia de que ele deve ser preso. Afinal, ele deve ter feito algo de errado. Como?
Bem, eles já tentaram de tudo. Joias, cartão de vacina, até importunação de baleia. Agora eles estão mandando a PF realizar operações de apelo midiático na casa dele e de seus aliados por causa de tentativa de golpe. Todas essas tentativas falhas e agora esse fuzuê do golpe são parte da construção da tal narrativa que o Satanaine falou. Bolsonaro não tem nenhuma chance de voltar presidente da República. Agora vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta do que ele representou para o Brasil. Sabe o que é outra parte? A imprensa. Toda ditadura, para se estabelecer e eliminar os adversários, tem que contar com pelo menos um setor da mídia. E a Globo ergueu a mãozinha e se voluntariou alegremente. Canhotede é uma pecinha nessa engrenagem. E isso está nítido nas matérias da Globo News, nas postagens no Noblar, nos textos do Estadão e da Folha. Estão numa estratégia de criar momento para uma eventual prisão. Uma ideia que a Globo vai martelar até o infinito. Haja saco! Isso é bem parecido com a janela de Overton. Um assunto antes impensável e até certo ponto abjeto vai sendo lentamente normalizado. Inicia-se com algumas tentativas tímidas que vão tomando corpo e daqui a pouco a ideia é totalmente aceita. Isso já foi feito muitas vezes, só que por gente mais inteligente que o PT e a Globo. Sim, porque até agora, tudo que essas tentativas frustradas e ridículas de incriminar o Bolsonaro fizeram foi despertar até as pessoas que não se ligam em política sobre a existência de uma perseguição. Conseguiram uma indignação ainda maior. A pesquisa divulgada pela Veja que o diga. Eu tenho o palpite de que eles queriam prender o Bolsonaro já na quinta mesmo, mas arregaram porque ele é muito popular. Aliás, além de popular, ele também é inocente. E esse vídeo vazado da reunião do golpe vai deixar Bolsonaro mais popular ainda. Eles tentaram apagar uma fogueira jogando gasolina nela. Como num golpe para te convencer a informar sua senha bancária, os jornalistas querem te convencer a aceitar uma democracia de partido único, com injustiças e prisões arbitrárias. Afinal, as eleições municipais estão chegando e nas últimas eleições o PT não elegeu nenhum prefeito de capital. É preciso prender rápido os oponentes. Canhotede disse no meio do vídeo que todos os caminhos levam à prisão do Bolsonaro. Não é bem assim. Eu diria que todos os caminhos levam à Venezuela. E você sabe o que eles fazem com jornalistas na Venezuela, Canhotede?